Álvaro Botelho Maia nasceu no Seringal Goiabal, às margens do rio Madeira, em 19 de fevereiro de 1893. Sua história começa em uma das paisagens mais emblemáticas do Brasil, a floresta amazônica. Filho de Fausto Ferreira Maia, natural do Ceará, e Josefina Botelho, amazonense, Álvaro era o primogênito de uma família que representava a miscigenação e a riqueza cultural da região. Seu pai, um cearense que buscava prosperidade na Amazônia, e sua mãe, uma filha do Amazonas, transmitiram a Álvaro valores de perseverança e conexão com sua terra natal. Os primeiros passos na educação foram dados no interior do estado. Mais tarde, Álvaro se mudou para Manaus, onde concluiu o primário no Instituto Amazonense e cursou o secundário em instituições renomadas, como os colégios 5 de Setembro, Santana Neri e Dom Pedro II. Ainda jovem, Álvaro revelou um talento especial para as letras, iniciando sua carreira jornalística em veículos importantes como o Jornal do Comércio, a Aura e o Libertador. Em 1917, Álvaro Maia graduou-se pela Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais. Esse marco foi fundamental em sua vida, abrindo caminho para uma carreira que uniria política, literatura e jornalismo. Sua jornada como servidor público teve início em 1920, quando assumiu a função de secretário do superintendente de Guaporé, atual estado de Rondônia. Essa experiência lhe proporcionou uma visão ampla das necessidades e potencialidades da região amazônica. Além de político e advogado, Álvaro Maia também era poeta. Em 1925, ele foi reconhecido como o Príncipe dos Poetas Amazonenses, um título concedido em um concurso promovido pela revista Redenção. Esse reconhecimento consolidou sua posição como uma das figuras culturais mais importantes do estado, destacando seu talento como ensaísta, romancista e poeta. A contribuição de Álvaro Maia para a literatura e a cultura do Amazonas não parou por aí. Ele tornou-se membro da Academia Amazonense de Letras e ocupou a presidência da instituição entre 1966 e 1967. Essa posição lhe permitiu fomentar ainda mais a produção literária e cultural no estado, conectando o Amazonas ao cenário nacional. Mas sua vida não era dedicada apenas às artes. Álvaro Maia teve um papel político crucial em momentos decisivos da história brasileira. Em 24 de outubro de 1930, quando o Brasil vivia a efervescência da Revolução de 1930, Álvaro Maia foi escolhido por Juarez Távora, líder revolucionário no Norte e Nordeste, para assumir a interventoria do estado do Amazonas. Sua administração foi marcada por decisões firmes e inovadoras. Ele reestruturou o orçamento público, negou concessões latifundiárias e priorizou a educação popular e o combate à lepra. Além disso, renovou o Tribunal de Justiça do Estado, uma medida que provocou reações políticas e o levou a renunciar em 1931, quando se recusou a ceder às pressões de aliados políticos no Rio de Janeiro. Após deixar a interventoria do Amazonas em 1931, Álvaro Maia voltou a dedicar-se à política em âmbito nacional. Em 1933, foi eleito deputado federal e participou ativamente da Assembleia Constituinte de 1934. Durante esse período, o Brasil vivia intensas mudanças políticas e sociais, e Álvaro destacou-se como uma figura atuante e comprometida com os interesses da região amazônica. Seu trabalho no Congresso Nacional reforçava seu papel como um defensor das causas regionais em um cenário amplamente dominado pelas demandas do Sudeste e do Sul do país. A Segunda Guerra Mundial trouxe novos desafios e oportunidades para o Brasil, e Álvaro Maia estava no centro dessas transformações. Em 1943, publicou seu primeiro livro, Na Vanguarda da Retaguarda, uma coletânea de crônicas que abordavam a campanha pelo aumento da produção de borracha. Este produto, vital para o esforço de guerra dos aliados, colocava a Amazônia em evidência internacional
e Álvaro desempenhou um papel importante na conscientização sobre a relevância estratégica da região. Com o fim da guerra e a queda do regime de Getúlio Vargas em 1945, Álvaro Maia ajudou a fundar o Partido Social Democrático, PSD, no Amazonas. A partir daí, sua carreira política tomou novos rumos. Nas eleições de 1945, foi eleito senador constituinte pelo PSD, tendo participado da Assembleia Constituinte de 1946. Neste período, apresentou emendas que buscavam modernizar o judiciário brasileiro, como a proposta de reduzir a idade para a aposentadoria compulsória de juízes e aumentar o número mínimo de desembargadores nos tribunais estaduais. Além disso, Álvaro integrou a delegação brasileira na Organização das Nações Unidas, ONU, em Paris, em 1948. Durante essa missão, fez um importante discurso sobre genocídio, reafirmando seu compromisso com questões humanitárias e demonstrando sua capacidade de representar o Brasil em fóruns internacionais de relevância histórica. A década de 1950 marcou um período de grandes realizações para Álvaro Maia. Em outubro de 1950, ele foi eleito governador do Amazonas, contando com o apoio da aliança entre o PSD e o Partido Democrata Cristão, PDC. Durante sua administração, uma das principais iniciativas foi a criação da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, SPVEA, em 6 de janeiro de 1953. Essa entidade tinha como objetivo impulsionar o desenvolvimento econômico da região, promovendo investimentos em infraestrutura e ampliando as oportunidades para os habitantes do estado. Apesar de seus esforços à frente do governo estadual, Álvaro Maia tomou uma decisão surpreendente. Renunciou ao cargo antes do término de seu mandato para concorrer novamente a uma vaga no Senado em 1954. Infelizmente, essa empreitada não teve sucesso. Derrotado nas urnas, ele se mudou para o Rio de Janeiro, onde passou a atuar como advogado. Lá, criou um escritório de advocacia e foi nomeado presidente da Caixa Econômica Federal, além de consultor jurídico da Associação Comercial do Amazonas. Seu legado político e cultural começou a ser reconhecido ainda em vida. Diversas homenagens foram feitas a ele, incluindo a nomeação da Avenida Boulevard Álvaro Maia, uma das mais importantes de Manaus. Essa avenida não apenas leva seu nome, mas também abriga o cemitério São João Batista, onde ele está sepultado. Além disso, escolas estaduais em Manaus e Humaitá receberam seu nome, perpetuando sua memória nas instituições que representam a base do desenvolvimento social e educacional da região. Em 2019, o senador também foi homenageado com a renomeação da BR-319, que passou a ser oficialmente chamada de Rodovia Álvaro Maia, uma das principais vias de ligação da Amazônia ao restante do Brasil. Álvaro Botelho Maia, ao longo de sua trajetória, demonstrou um profundo amor pela Amazônia e pelo Brasil. Mesmo após enfrentar derrotas políticas, ele nunca deixou de contribuir para o desenvolvimento da sua região. Sua visão ia além dos interesses imediatos. Ele acreditava no potencial de transformação da Amazônia e dedicou-se a consolidar sua importância no cenário nacional e internacional. Como jornalista, poeta e político, ele soube usar cada uma dessas facetas para dar voz às necessidades do povo amazônida. Seu trabalho literário não era apenas arte, era também uma forma de documentar e refletir sobre os desafios e as riquezas de sua terra. Ao ser eleito príncipe dos poetas amazonenses em 1925, Álvaro Maia já mostrava que sua sensibilidade ia muito além da política. Ele compreendia que a cultura é um pilar essencial para a construção de uma sociedade forte e orgulhosa de sua identidade. A criação da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, SPVEA, durante seu mandato como governador, foi um dos maiores legados de Álvaro Maia.
Essa iniciativa representou uma tentativa de enfrentar os desafios históricos de infraestrutura e desenvolvimento que limitavam o crescimento da região. Ainda que muitos dos problemas da Amazônia persistam até hoje, o trabalho de Maia pavimentou o caminho para políticas públicas voltadas para o aproveitamento sustentável dos recursos naturais e para a melhoria das condições de vida da população local. As homenagens recebidas por Álvaro Maia após sua morte, em 4 de maio de 1969, são um reflexo do impacto de sua vida. A Avenida Boulevard Álvaro Maia, em Manaus, não é apenas um símbolo de sua contribuição, é também um espaço que conecta passado e presente, história e modernidade. O cemitério São João Batista, onde ele foi sepultado, tornou-se mais do que um local de repouso eterno. É um marco histórico que lembra a todos os manauaras da importância de preservar a memória daqueles que lutaram pelo Estado. Em Humaitá, sua cidade natal, e em Manaus, as escolas que levam seu nome continuam formando gerações de jovens que, direta ou indiretamente, se inspiram no exemplo de Álvaro Maia. E, em Rondônia, onde ele atuou como superintendente interino, uma rua em Porto Velho também carrega sua memória, demonstrando que sua influência foi além das fronteiras do Amazonas. A história de Álvaro Maia é a história de um homem que não se limitou às adversidades de seu tempo. Ele acreditava na força da educação, da cultura e da política como ferramentas de transformação social. Mais do que um político, ele foi um visionário que lutou para que a Amazônia ocupasse seu lugar de direito no Brasil e no mundo. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários o que achou dessa história. O legado de Álvaro Maia nos lembra que, mesmo em tempos difíceis, é possível sonhar grande e trabalhar para realizar esses sonhos. Não se esqueça de se inscrever no canal Rádio Miura, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com quem também se interessa por histórias marcantes da nossa Amazônia e do Brasil. Álvaro Maia dedicou sua vida à sua terra e seu povo. Sua trajetória é um convite para refletirmos sobre o papel que cada um de nós pode desempenhar na construção de um futuro melhor para a nossa sociedade. Afinal, o que você pode fazer hoje que será lembrado no amanhã?